Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Geralmente aqui na Ibaviva, mês de novembro, a gente dedica um domingo, ou até mais, para conversarmos um pouco sobre a visão da Ibaviva para o próximo ano, né? Para apresentar um pouco mais do que nós, como igreja, cremos, entendemos ser a nossa missão, a nossa visão aqui no local onde nós estamos, em Vinhedo, e obviamente também alcançando outras regiões, né? A gente tem uma peculiaridade aqui de vivermos num cenário geográfico onde você atravessa uma rua, você já está em outras duas cidades, né? A Ibaviva tem bastante gente de Vinhedo, bastante gente de Valinhos, uma multidão de Jundiaí, tem gente de Campinas, Hortolândia. Um dia eu fui fazer um casamento em Hortolândia e falei, cara, esse povo é crente. Porque atravessar tudo isso aqui para ir na igreja tem que ser muito crente. Enfim, Itatiba, Louveira, essa é uma configuração que a gente tem. E a gente sempre busca pensar como é que nós, como igreja, podemos abençoar o local onde nós estamos. Obviamente, o nosso primeiro contexto imediato, que é Vinhedo, né? Mas também outras regiões. E por conta disso, a gente dedica uma celebração, às vezes até mais, para a gente relembrar um pouco da nossa visão e a nossa ênfase para o ano que vai se seguir, se Deus assim permitir que a gente siga no próximo ano, né, 2024. Então a ideia aqui é relembrar um pouco do nosso objetivo estratégico como igreja, para que a gente se fortaleça mutuamente nessa mesma direção. A Ibaviva completa esse ano, se não me falha a memória, se não estou errado na informação, 33 anos. A data que Jesus morreu, animador, né? Mas é uma história muito legal. Se você não conhece, a Ibaviva surgiu como um pequeno grupo de irmãos que se encontravam aos domingos para louvar a Deus numa casa, em um dos condomínios de Vinhedo. Mais pessoas foram se achegando. Nós temos o privilégio de ter alguns irmãos que estão aqui desde o começo, né? Que viram todo esse movimento. Pessoas foram se achegando, pastores foram se achegando. A Ibaviva foi ganhando mais forma, mais estrutura, passou por diversos lugares aqui de Vinhedo, até chegar aqui onde nós estamos, se eu não me engano, em 2017, 2018, aqui na Rua do Observatório, tendo novos desafios, mais pessoas se achegando, irmãos crescendo na fé, enfim. E a partir dessa história, a gente deseja continuar sendo instrumento nas mãos de Deus para abençoarmos a vida daqueles que passam por aqui e de alguma forma também a cidade onde nós estamos. A Ibaviva tem uma visão que norteia ela quanto igreja. Essa visão foi construída também ao longo dos anos de existência da Ibaviva, pensada por muitas cabeças, escrita por muitas mãos, e ao longo do tempo foi se adaptando, melhorando, enfim, até chegar à visão que norteia e tem norteado a nossa ação como igreja, que você já deve ter visto ou ouvido aí algumas vezes, né? A Ibaviva tem na sua visão esse desejo, essa oração, essa intencionalidade. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Jesus Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. É essa visão que tem norteado a nossa vida como igreja, os diversos ministérios da Ibaviva, os encontros, os projetos, as ações nas quais nós nos engajamos, tem como pano de fundo, não um tiro no escuro, uma tentativa a esmo, mas uma ação direcionada que parte de uma visão. E como você pode bem observar, tem como cerne a palavra transformação. Nós entendemos que o Evangelho nos transforma e faz de nós agentes de transformação. A
partir do momento em que somos transformados pelo Evangelho, Senhor Jesus também nos recruta para sermos instrumentos de transformação onde nós estamos, diante das pessoas que estão ao nosso redor. E é muito significativo pensar que logo de cara na visão da Ibaviva, foi-se pensado, sonhado e orado uma igreja que existe não para servir a si mesma. O fim da Ibaviva não é uma igreja transformada, uma igreja grande, uma igreja bem estruturada. O fim da Ibaviva, da visão da Ibaviva, é uma cidade transformada. Nós entendemos que existimos como igreja para transformarmos a cidade onde estamos. Começar aqui por Vinhedo e, se Deus nos permitir, outras regiões também, que estão representadas aqui pelos seus cidadãos que são membros aqui da Ibaviva. Interessante que quando a minha esposa chegou aqui, ela achou que Ibaviva era Igreja Batista, Vinhedo e Valinhos, né? Eu falei, podia ser, né? Mas você vai descartar o pessoal de Jundiaí, Igreja Batista Água Viva. Nós estamos em Vinhedo e aqui é o nosso primeiro campo, mas sem dúvida nenhuma, essa visão não se restringe aqui, mas alcança também outras cidades representadas. E esse ano, só dar um resumo, né? Nos anos anteriores, sobretudo no contexto da pandemia, a gente trabalhou muito a temática do discipulado. Esse foi um dos nossos objetivos estratégicos. Eu acho que por uns 3 anos, os temas das mensagens caminharam por essa perspectiva. E Deus nos deu a graça de iniciar e de estruturar um movimento que já era comum na Ibaviva de discipulado, né? Deus nos deu a graça de estruturar ainda melhor esse movimento de discipulado, de tal forma que hoje nós temos irmãos que foram capacitados e preparados para dar seguimento a essa caminhada de discipulado 1 a 1, 1 a 2, numa relação mais próxima com a vivência do Evangelho. A gente percebe isso frutificando no nosso meio. Esse ano e também no próximo ano, um tema que tem norteado a gente como objetivo estratégico é a temática da renovação cultural, que passa dentro da nossa visão, uma cidade transformada por uma igreja acolhedora, que promove cura social e renovação cultural. Por isso, muitas das mensagens aqui pregadas nos fizeram olhar para fora. Como é que nós, discípulos de Jesus, atuamos no nosso trabalho, na nossa casa? Por isso que matérias do Crescer foram focadas nessa perspectiva da relação do discípulo de Jesus com a cultura. A gente teve uma semana teológica aqui, onde a gente trabalhou fartamente sobre a questão da cultura, sobretudo do ponto de vista das artes, do ponto de vista estético, da questão do trabalho, como é que um discípulo de Jesus se relaciona. Tudo isso você tem no YouTube, se você não veio, para você fazer esse mergulho. Porque nós entendemos que a nossa cultura, ela é em parte adoecida e precisa do remédio do Evangelho, e ela é em parte curada, e tem muitas coisas boas que nós podemos aproveitar e que nós já aproveitamos e que nós já usamos. Por isso a gente tem focado esse ano de 23 e o próximo ano de 24 para pensarmos intensamente a questão da renovação cultural e como nós, discípulos de Jesus, podemos atuar dentro dessa perspectiva, para que nós, como igreja de Jesus, Ibaviva, podemos ser um instrumento de renovação cultural onde nós estamos inseridos. Agora, sempre vale lembrar, né, que quando a gente está falando sobre cultura, uma pergunta comum é, tá bom, mas o que é cultura? O que você está falando sobre cultura? Bom, isso você sabe que é a tese de muitos estudiosos aqui, e a gente não vai conseguir esgotar esse tema por tão amplo que é a perspectiva da cultura. Mas eu quero trazer de forma resumida 2 aspectos da cultura com os quais nós lidamos constantemente e diariamente.
quer a gente se dê conta ou não, né? Quero trabalhar a cultura a partir da perspectiva do conteúdo e da forma. Quando a gente está falando sobre cultura, a gente precisa entender que a cultura, ou essa expressão cultura, a qual nós nos referimos a um jeito de um povo viver, a um jeito de uma nação lidar com as suas questões, enfim, a gente está falando de uma expressão que comporta um conteúdo e que também comporta uma forma. A cultura se manifesta na história humana por pelo menos esses dois caminhos: apresentando e construindo um conteúdo que compõe a ideia e a vivência das pessoas e se diferenciam em determinadas regiões, momentos históricos. E a cultura também é composta por uma forma, ela se apresenta, na verdade, por diversas formas. 3 aspectos que podem ser destacados como um conteúdo da cultura, poderíamos talvez até destacar mais. Mas toda cultura traz no seu conteúdo um conjunto de valores, que nós podemos chamar também de moral. Aquilo que constitui a moral de um povo, aquilo que constitui os valores de um povo. Nós, brasileiros, temos um conjunto de valores. Os americanos do norte têm um outro conjunto de valores. Os europeus, outros. Os asiáticos, outros. O Ocidente tem um conjunto de valores. O Oriente tem outro conjunto de valores. Isso é o conteúdo da cultura. O pessoal de Vinhedo, que é raro você achar alguém de Vinhedo, né? A maioria é todo mundo de fora, mas tem um conjunto de valores, tem uma moral, que é diferente do pessoal do norte, que é diferente do pessoal do sul. Então, quando nós falamos de cultura, em termos de conteúdo, a gente está trabalhando esse aspecto. Quais são os valores daquele povo? Qual é a moral que norteia as ações daquele povo, o conteúdo moral? Dentro da perspectiva do conteúdo, também tem a perspectiva ética. Toda cultura se apresenta com uma ética. E a ética pode ser entendida como a aplicação ou não dos valores que norteiam aquela cultura. Por exemplo, é de comum acordo na nossa cultura que roubar é errado. Pelo menos em tese, né? Isso é um valor. A gente ouve, a gente cresce, a gente aprende, enfim, seja cristão ou não. A ética é se esse povo de fato aplica isso e não rouba, né? E nem sempre a gente vê isso, né? A minha esposa estava contando que esse dia ela chegou e falou assim: nossa, Vinhedo realmente é uma cidade que você pode se despreocupar com a questão do roubo. Eu falei, por quê? Não, eu desci com os meninos para levar eles em algum lugar e o Benjamin deixou a porta aberta, né? Com 3 filhos, sempre fica alguma coisa para trás, aberta, enfim, né? Aí eu voltei 1h30 depois e estava lá aberta, o carro, tudo certo, né? Falei, isso tem a ver porque Vinhedo é seguro, porque também a gente é pobre, não tem nada para roubar, então fica tranquila quanto a isso. O cara olhou lá e falou, não dá, não vou perder tempo aqui roubando cadeirinha, para quê, né? Então a ética diz respeito à aplicação dos valores. Toda nação, estado, cidade, tribo, família, tem uma perspectiva ética, uma prática ética. Algumas mais acentuadas, outras menos. Algumas se destacam mais, né? A gente sempre se refere aos países nórdicos como países de uma ética apurada, né? Pessoas de uma ética apurada, lá não se rouba, se devolve tudo, enfim. E também dentro do conteúdo da cultura, você tem aquilo que pode ser chamado de espírito da cultura. E aqui o espírito não no sentido religioso, também pode ser interpretado assim, mas esse é um tema que na sociologia clássica também era usado, né? O espírito desse povo. E a gente identifica que as culturas e os povos possuem um espírito. É comum, por exemplo, a gente falar assim, não, São Paulo, capital, o povo lá tem um espírito de trabalhar, um espírito de produzir, um espírito workaholic. Os caras só pensam em dinheiro, só pensam em trabalho.
Tem um espírito ali por trás da cidade, que rege a cidade, que é um caráter subjetivo da cultura. Não dá para materializá-lo, mas ele é real. A gente diz, não, tem um espírito carioca, né? A galera mais de boa, estamos juntos, vamos marcar, irmão. Não, a gente marca, mas quando? Não, a gente marca, vamos marcar, né? O espírito, o jeito carioca de ser, né? A gente identifica que há um aspecto subjetivo da cultura que norteia a gente, e por mais que ele não seja objetivo, materializável, é muito forte, existente, é real. Então, esses elementos compõem o conteúdo da cultura. Quando nós falamos sobre cultura, falamos sobre renovação cultural, a gente fala sobre olhar para esse conteúdo, pensar os valores que existem na nossa cultura hoje, pensar a ética que a gente vê na nossa perspectiva cultural e vivência cultural, pensar no espírito que rege a nossa forma de existir quanto cidade, quanto povo, quanto família. Então a gente, quando diz renovação cultural, fala dessa perspectiva. Agora, a cultura também tem uma forma, que é a perspectiva estética da cultura, que se apresenta pelo menos a partir das artes, música, teatro, literatura, filmes, novelas, etc. e tal. Das mais simples às mais complexas, são manifestações da forma da cultura, expressam de forma objetiva, visível, elementos que compõem o conteúdo da cultura, os seus valores, a sua moral, a sua ética, o seu espírito, né? Isso fica bem nítido, por exemplo, na história da arte. Eu não entendo quase nada, mas mesmo que você não entenda nada, se você olhar na história da arte, você vai ver que os pintores de cada época abraçavam um estilo ou um formato muito movido pelos valores, pela forma de enxergar o mundo. E isso vai mudando até a nossa época, a famosa arte abstrata, onde a pessoa joga papel no chão e fala, contempla aí, né? Você fala, não entendi, né? Mas tudo bem. Então isso é uma forma de expressar o conteúdo da cultura. Os utensílios que nós criamos, sei que essa palavra é meio brega, né? Utensílio, né? Mas enfim, poderia ser que material, produção, enfim. Tudo que a gente produz, produção de uma cadeira é uma expressão cultural. Por que a gente fez a cadeira desse jeito? Por que a gente não fez um banquinho? Por que a gente não fez uma almofada? Bom, isso é um aspecto cultural também, o que nós criamos, tecnologia, as edificações, os materiais, os bens, os brinquedos, etc. e tal. É a forma, a estética da cultura que também está conectada ao seu conteúdo. E a estrutura. Toda cultura se apresenta através de uma estrutura física. Se a gente falou do espírito num aspecto subjetivo, dentro do conteúdo, na cultura a gente tem uma estrutura física, palpável, objetiva. Por que a gente constrói cidade como a gente constrói? Por que a gente constrói prédios da forma como a gente constrói? Que num calor como esse aqui, nem ar-condicionado dá conta, entendeu? Isso tem a ver com a cultura também. Por que a gente não vive em aldeia, em casinhas de sapê? Por que a gente, quando vai construir uma coisa, coloca escada e não rampa? Por que, enfim, a gente se estrutura dessa forma? Bom, isso é uma expressão cultural que também está conectada no seu conteúdo. Portanto, quando a gente fala de renovação cultural, e aqui nessa manhã, quando eu estiver falando de renovação cultural, eu estou falando de algo que passa por aí. Passa por uma renovação de valores, de ética, de espírito, uma renovação de artes, de utensílios, de estrutura. Por que nós fomos seres e somos seres criados por Deus? E temos a imagem e semelhança de Deus, a gente pode afirmar com convicção que parte do que a gente constrói e que se estabelece como cultura é boa, é legal, é louvável, é bonito. E a gente pode aproveitar e deve aproveitar e usufruir, mesmo que não tenha sido algo dedicado para Deus. O cara fez lá por qualquer objetivo. Quando você está lá na maca, prestes a operar, e o médico vai enfiar o bisturi em você, você não fala, para. Você consagrou esse bisturi para Jesus?
Você não pergunta. Você só pergunta, mas você sabe o que você está fazendo? Então vai, manda bala. Não importa se o sujeito é crente ou não. Se o que ele fez como uma expressão de adoração a Deus ou não. Não importa. A gente precisa reconhecer que porque somos seres dotados de imagem e semelhança de Deus, parte da nossa cultura reflete esse presente de Deus. São coisas boas que nós temos e podemos desfrutar. Agora, a gente também precisa reconhecer que porque somos seres que romperam com Deus e fomos tocados profundamente pela queda, pelo pecado, parte da nossa cultura também é pecaminosa, promotora de morte, promotora de pecado. A gente cria elementos que até nascem com propósito de vida, mas acabam sendo instrumentos de morte. Então, um discípulo de Jesus, ele precisa ter esse olhar. E a partir disso, você pode estar se fazendo duas perguntas. A primeira é: Caleb, por que se envolver com a cultura? Isso dá um trabalho. Vamos aqui fazer um clubinho aqui mesmo, fica só entre nós, com a cultura evangélica já está bom, já dá um trabalhão. Mas por que você quer esse negócio que a gente está pensando de ir lá para o mundo, se envolver com a cultura, né? Esse é um pensamento comum na igreja e no movimento evangélico. Tanto é que você tem movimentos que fogem de qualquer relação com o mundo, fazem esse corte. Não, isso é do mundo, e isso não é do mundo. Não é do mundo? Então é da onde que esse negócio então? Não, você não pode ouvir música do mundo. Mas e de Marte? Eu posso ouvir? Que é de outro mundo. Não, enfim, a gente vai fazendo separações. Futebol é do mundo. Por quê? Porque é futebol, Baal, entendeu? Entendeu? Que você não sabe o Antigo Testamento, tá bom. Então não pode. Então a gente vai fazendo esse recorte. Isso tem a ver com escapar, fugir do mundo. Não é essa postura que somos chamados. Mas há também aqueles que falam: então tá bom, vamos abraçar a cultura. E são assimilados pela cultura. E hoje a gente vê movimentos também no segmento evangélico sendo totalmente assimilado pela cultura. Você diz também, não foi esse o chamado de Deus para nós. Nem fugir da cultura, nem ser assimilado completamente da cultura. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é: tá bom, Caleb, mas como que a gente se envolve com a cultura? Quais são os limites? Como é que a gente pode ser promotor de renovação cultural como igreja e como indivíduos? Como é que eu, no meu trabalho, na minha família, com a minha formação, com a minha vocação, posso ser promotor de renovação cultural? E aí eu quero trazer alguns textos, na verdade 4 textos, que vão nortear um pouco a resposta a essas perguntas. Por que se envolver com a cultura e como se envolver com a cultura? E o primeiro texto se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis 1, Gênesis 2 é o relato da criação de todas as coisas, relato da criação do homem, da mulher. É o relato da forma como Deus pensa a missão do homem e da mulher, do primeiro casal, e assim da humanidade. E no capítulo 2, verso 15, Deus diz, e nós temos esse registro, por parte de Moisés: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus cria homem e mulher, faz toda a criação universal. E no coração dessa criação, no planeta que nós conhecemos, Ele cria um jardim que recebe o nome de Éden, que quer dizer lugar das delícias. Éden literalmente quer dizer lugar de prazeres, lugar de delícias. Isso é muito legal pensar que Deus nos fez e nos colocou em um ambiente onde se pensou e se projetou viver uma vida de delícias, uma vida de prazer. Agora pensa comigo, nós aqui estamos falando a partir de um estado de queda, a partir de Gênesis 3.
Essa vida caótica que nós conhecemos, marcada por profunda contradição. Vida e morte, saúde e doença, união e separação, amor e ódio, alegria e tristeza, felicidade e angústia, enfim, a gente vive isso tudo no mesmo dia e no mesmo momento. Mas ainda assim, a criação de Deus nos reserva espaços de delícias, espaços de prazeres. Por pior que seja às vezes a sua vida, e por mais complexa que seja, mais difícil que seja, a gente às vezes tem um segundo de respiro que a gente diz: vale a pena, a vida é gostosa. Depois a gente esquece completamente disso, é atropelado por uma série de angústias e crises. Mas mesmo assim a gente desfruta de bons momentos, quer seja um café da manhã com a família, no início de uma semana corrida, um almoço de domingo com a família toda reunida, o reconhecimento do seu trabalho, uma promoção salarial, isso sempre faz sentido para a gente, né? Que legal. A paixão, a construção de um relacionamento amoroso, a chegada de um filho, o crescimento de um filho, também quando vai embora é outra alegria também, né? Enfim, ou um pôr do sol do outono, sabe? Quando está aquele céu azul, aquele dia frio, aquele sol estralando, mas que não esquenta, e você para voltando do trabalho e diz: que dia gostoso, uau, que momento bom. Mesmo num estado de queda, a vida tem os seus momentos de beleza. Porque Deus pensou tudo isso para a gente desfrutar de um ambiente chamado lugar das delícias. Então você imagina como deveria ser lá antes da queda, como seria esse negócio. Então, por que a gente deve se envolver com a cultura? Por que a gente deve se envolver com a criação e com o mundo, mesmo no estado de queda? Porque Deus criou a gente para isso. Para a gente desfrutar dos prazeres da vida, das alegrias da vida. Infelizmente, nós crescemos numa estrutura e numa história religiosa castradora, onde qualquer prazer era pecaminoso. Isso vem dos tempos medievais, mas passa também por uma catequização evangélica no nosso país. Qualquer coisa que era prazerosa era tido como pecado. Você não pode degustar um bom vinho porque é pecado. Você não pode jogar bola porque é pecado. Você não pode beijar sua namorada porque é pecado. Você não pode nem fazer sexo. Tem criança aqui, né? Você entende o que é? Porque é pecado, não pode ter prazer. No casamento, óbvio, tá, gente? Não pode ter prazer na vida. Uma espiritualidade castradora. E não é assim. Deus criou a gente para desfrutar de ambientes de delícia e de prazer. E prazer, gente, é tudo aquilo que gera vida. É que a gente tem uma cultura que chama coisas que geram morte de prazer. Está errado. Então, por que nós devemos nos envolver com a cultura? Por que nós devemos pensar em renovação cultural? Porque Deus nos criou para isso. E Deus nos deu duas tarefas que compõem a existência da humanidade: cuidar do jardim e cultivar o jardim. Cuidar da criação de Deus e cultivar da criação de Deus. O projeto de Deus para o primeiro casal era eles começarem a cuidar do jardim onde eles estavam. E depois, se eles tivessem feito a opção correta, mais pessoas iam chegando e esse jardim ia se expandindo, até tomar conta de toda a terra como nós conhecemos hoje. E quem sabe, nós iríamos até criar esse jardim em outros planetas. Mas isso aí fica para a turma da ficção. Mas o fato é que na existência do homem, há esse mandato cultural: cresçam, multipliquem-se, dominem sobre a terra, guardem, administrem a terra, sejam bons mordomos dessa criação. Então por que a gente não pode fugir
do mundo? Por que a gente não pode fugir da cultura? Porque essa criação que nós temos, e é a única criação que nós temos aqui e agora, é a criação que Deus pensou como um local das delícias e dos prazeres. Por isso nós, discípulos de Jesus, nos inquietamos toda vez que nós vemos essa criação gemendo num estado de morte e não num estado de alegria. E como que nós nos envolvemos? Bom, cuidando e cultivando. Cultivar o jardim é promover a vida no jardim. Metaforicamente, uma ilustração que já se explica. Um jardim precisa de cuidado, de um jardineiro que vai lá e pode as plantas, que gere uma harmonia entre plantas diferentes, que regue, que adube, etc. e tal. Como que nós renovamos a cultura? Cuidando da cultura, cuidando da criação. Olhando para a nossa cultura e percebendo os aspectos que geram vida e falar: opa, isso é bom, vamos cuidar disso aqui, vamos cultivar isso aqui, vamos podar para crescer mais forte. Olhando as áreas de adoecimento da nossa cultura e falando: isso aqui está adoecido, tem que arrancar, colocar adubo e deixar isso crescer com mais força. Cultivar. O nosso trabalho, a minha profissão, a sua profissão, é ferramenta de cultivo. Não é apenas para ganhar dinheiro, mas é ferramenta de cultivo. Isso me faz perguntar e faz você perguntar: como eu, com a minha profissão, com a minha formação, seja dentro de casa ou fora de casa, cultivo o jardim, cultivo a criação. O que eu produzo gera mais beleza e vida no jardim, ou o que eu produzo destrói o jardim, mas no fim eu tenho lucro, tá bom? Não tá bom. Se você é um discípulo de Jesus, foi chamado para promover renovação cultural, e você vai fazer isso como? Pregando o evangelho? Arrependam-se também, mas também com a sua profissão, com a sua formação, onde você está inserido, com aquilo que você faz, cultivando. E também guardar. A palavra guardar aqui é vigiar, montar sentinela, ficar atento ao perigo que ronda. Aí você pensa: uai, só tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, homem e mulher, os animaizinhos ali, cabritinhos, zebrinha, tudo legal, tudo de boa. Cuidar do quê? Colocar sentinela do quê? Qual que é o perigo que ronda o jardim? Você vai no capítulo 3, o que acontece? Vem uma serpente possuída pelo demônio, pelo diabo, seduz homem e mulher e levam eles à sedição. Aí você lembra: poxa, era para guardar o jardim, era para montar vigilância aqui, para não deixar o perigo entrar e deturpar a nossa relação com Deus e estragar esse ambiente de criação. O relato do Gênesis, capítulo 3, aponta para a gente que o homem tinha um ministério, homem e mulher, que era julgar o mal, que era estabelecer um limite para o mal. Como é que isso aconteceria? Se quando a serpente aparecesse para tentar o casal, a mulher e depois o homem, eles tivessem dito: não, a gente não vai ceder a sua voz, porque Deus disse para não comer desse fruto. O que ia acontecer provavelmente é que a serpente seria banida do jardim, e o mal estaria contido, teria sido julgado. E nós construiríamos história a partir da árvore da vida, e não a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Seria um outro tipo de realidade. Mas nós falhamos nisso, não julgamos o mal. Graças a Deus, em Jesus Cristo, Ele julga o mal. Lembra no deserto, quando Jesus é tentado por 3 vezes? Ele diz: não, o Pai não disse assim. Não, o Pai não disse isso. Não, o Pai não quer assim. O que Jesus está fazendo? Fazendo aquilo que a gente não conseguiu fazer. Ele está julgando o mal. Pela primeira vez na história da humanidade, o diabo encontrou um homem inteiramente de Deus, que não dava espaço para a maldade, e ainda dizia: você está banido daqui. É uma questão de tempo, até que você seja extirpado da história.
Então cultivar é a gente cuidar, podar e olhar. Guardar é a gente olhar ao nosso redor o mal que se espreita e julgá-lo. E a gente faz isso a todo instante, porque quando nós somos tentados e cedemos à tentação, a gente está dando espaço para o mal crescer, em nós, no nosso meio, na nossa família. Quando a gente resiste à tentação, a gente está julgando o mal e podando os seus desdobramentos. Pensa, por exemplo, numa família que passa por um contexto de adultério, onde o cara está lá sendo assediado, ou a mulher está sendo assediada, e ele diz sim à tentação e cede ao adultério. Ele não julga o mal como deveria julgar. Quais são os desdobramentos disso numa família? Catastróficos, demolidores. Mas se ele voltasse no tempo, e lá no momento onde ele estava sendo tentado, ele recobrasse a sua consciência de guardar, cultivar o jardim, dissesse: não, aqui não, arreta-te, Satanás. Os desdobramentos seriam desdobramentos da árvore da vida, a família cada vez mais fortalecida. Como é que a gente renova a cultura? Cultivando e guardando. Na sua profissão, com aquilo que você faz, você tem capacidade dada por Deus de fazer retroceder o mal. Ao atender, por exemplo, uma adolescente com intenções suicidas, e ser instrumento nas mãos de Deus, de falar: a vida vale a pena, conta comigo, vamos junto. E ela muda de disposição, de coração, o mal é retrocedido. Ao cuidar de uma pessoa enferma, ao construir uma casa, ao ser ético na forma de tratar os seus profissionais, ao ser justo na distribuição da riqueza, ao cuidar da estética de alguém, você está fazendo o mal retroceder. Não é só para ganhar dinheiro, é para cultivar e para guardar o jardim. É assim que nós promovemos renovação cultural. Um segundo texto é o texto de João, capítulo 17, do verso 15 ao verso 18. Jesus confirma o propósito de Deus para nós com o mundo e complica ainda mais as coisas. Jesus, orando pelos seus discípulos, diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Não existe escapismo para quem é discípulo de Jesus. Nós não fomos chamados para nutrir um espírito de covardia e de medo em relação à cultura. Eu sei, os dias são difíceis, mas saiba de uma coisa: foram piores. Tem gente que chega para mim e fala assim: nossa, Caleb, os dias estão difíceis como nunca. Eu falo: olha, eu não concordo com você. Eu acho que, pelo contrário, olhando a história como um todo, nós vivemos bons momentos. Você sabia que teve um tempo na sociedade que não existia noção de direito, noção de civilidade? Eles eram tidos como bárbaros. Se o sujeito quisesse arrancar a tua cabeça e colocar numa vara e pendurar no portão, ele fazia e pronto, acabou, a vida que segue. Hoje não. Hoje homens têm direitos, mulheres têm direitos, crianças têm direitos. Sabia que décadas atrás as crianças trabalhavam jornadas exaustivas na carvoaria e estava tudo bem? Hoje tem um estatuto de crianças. Elas foram trazidas com dignidade. Meu amigo, a vida melhorou. Eu não acho que piorou, não. Sabia que tinha uma época perto que as mulheres não votavam, não tinham voz, não tinham vez? Era um objeto plenamente sexual. Isso mudou. Grande parte disso porque discípulos de Jesus se envolveram com a cultura. Vai estudar um pouco a história da criação dos direitos humanos e o engajamento dos cristãos nessa parada. Foram os cristãos que começaram a levantar a voz, por exemplo, contra a escravidão. Foram os cristãos que foram retomando a dignidade da criança. Com a escola bíblica dominical na Inglaterra, um pastor olhou e falou: cara, as crianças estão aqui sem fazer nada o dia inteiro, vão ser aliciadas pelas indústrias.
para trabalharem. Vamos começar a fazer alguma coisa. Junta todo mundo aqui. Começou o que nós conhecemos como escola bíblica dominical. A fé cristã confere dignidade, muda a família. O cara que bebia se encontra com Cristo, para de beber, batia na mulher, para de bater na mulher, tratava mal os filhos, passa a tratar bem os filhos por causa de Jesus Cristo de Nazaré. A pessoa que não sabia ler se encontra com Jesus Cristo, ela vai participar agora da religião do livro, ela tem que ler isso aqui, alguém senta com ela e ensina ela a ler. Que mudança isso traz para uma pessoa que não sabia ler, e que agora sabe ler a palavra, tem pensamento crítico sobre a vida. Não tem espaço para escapismo, não tem espaço para covardia. Eu sei que os dias estão maus, e a tentação da gente é a gente se fechar num clube, onde a gente só vai para a igreja, a gente só estuda com coisa de crente, a gente só compra roupa em lugar de crente, a gente só visita crossfit de crente. Aqui toca hino, irmão, no crossfit, se tocar louvor eu venho, né? A gente só faz coisa com crente. Não que essas coisas são erradas, elas são erradas quando a gente faz isso por um medo. O mundo está aí e vai destruir a gente. Confia no Evangelho de Jesus Cristo. Ensina a palavra, santifica-se na verdade. Vai no espírito de ousadia que nós temos por parte de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ora dizendo, peço que não os tire do mundo. Jesus diz, não é para sair do mundo, sistema caído e corrompido. E há um paradoxo aqui, porque ele diz ao Pai, santifica-os na verdade. A palavra santificar é separar, dedicar exclusivamente. Mas Jesus diz, no mundo, no sistema caído, Pai, nessa furdúncia onde eles vão viver, separe-os. Por muito tempo a gente interpretou santificação como escapar, fugir, não se envolver com nada, que é impossível. E não é isso que Jesus ensina para nós. Ele pede ao Pai para que a gente viva nesse ambiente de queda, porque só faz sentido ser sal onde precisa de sal, ser luz onde precisa de luz. Mas Jesus diz ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Por isso que nós nos envolvemos com a cultura. E como nós podemos fazer isso? É não fugindo, olhando para a nossa família, nosso bairro, nosso trabalho, e falando, é aqui mesmo que eu tenho que estar. Foi aqui que Deus me colocou. É aqui que eu preciso brilhar a luz de Jesus Cristo. E santificando-se na palavra de Deus. Construindo a sua vida na palavra de Deus. A gente não renova a cultura se não estivermos alicerçados na Bíblia. Se você for de peito aberto lidar com a cultura sem estar alicerçado na Bíblia, você vai ser devorado instantaneamente. Não vai saber discernir a mão direita da esquerda. Fala de Deus e fala do diabo, que inclusive pode vir até dentro da igreja. É por isso que a todo tempo a gente diz, lê a Bíblia, mergulha, entenda, saiba ler os textos, saiba interpretar. A igreja tem um monte de recurso para isso. Faça uma leitura saudável, de uma teologia saudável. Para de perder tempo com coisas que vão gerar mais confusão. Vai para o texto bíblico, alicerce-se no texto bíblico. Porque é assim, bem fundamentado na palavra, que a gente recobra a nossa vocação. E entende como a nossa profissão é instrumento para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E consegue observar os perigos que nos sondam. E é fortalecido para até atravessar ambientes onde às vezes nós somos a única voz. Um terceiro texto.
é o texto de Romanos, capítulo 8, verso 15, que traz também para nós uma justificativa do porquê devemos renovar a cultura e como. Paulo vai dizer assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo diz que há um gemido da criação, expresso na natureza, mas não apenas na natureza, mas na existência humana como um todo, que revela essa agonia na qual nós nos colocamos. Lembra lá de Gênesis, do mandato de Deus para nós? Cultive e guarde, julgue o mal, não julgamos, falhamos. E o que aconteceu? Uma história construída sobre um gemido de morte, marcas de morte, que nos alcança pessoalmente, nos alcançam como sociedade e alcançam inclusive a criação, a natureza de Deus. É interessante que alguns textos de Deuteronômio, na verdade aquele contexto quando o povo vai chegar na terra prometida, uma recomendação da parte de Deus é: quando vocês conquistarem aquela terra, esperem, não cultivem nada, esperem por alguns anos, para que o pecado que contaminou aquela terra seja transformado. Cara, que louco! Pecado contamina a terra. Então Paulo revela para nós que há um gemido por parte da criação, tanto da natureza quanto do existir humano, dos animais, etc. e tal, que revela um aguardo, uma expectativa ansiosa de que a ressurreição seja revelada nos filhos de Deus, de que os filhos de Deus alcançados por Jesus Cristo de Nazaré se manifestem. Por quê? Porque quando eles são manifestados, quando eles se manifestam no local onde eles estão, eles se tornam instrumentos de libertação da criação. Eles recobram a sua consciência de cultivar e guardar o jardim. Eles passam a lidar com o planeta de outra forma, não mais numa lógica exploratória, mas numa lógica de cuidado, de coexistência. Eles passam a se importar com os animais, eles passam a se importar com as pessoas. É triste ver que, por exemplo, na questão das pautas ambientais, você tem pouquíssimo engajamento dos cristãos. Pouquíssimos. A maioria das instituições grandes nas pautas ambientais são gente que nem acredita em Deus. Às vezes era um chamado nosso. Libertar a criação de um cativeiro de gemido, que obviamente vai se consumar com a volta de Cristo Jesus, mas aqui e agora pode ser promovido etapas dessa libertação. Onde os cristãos estão, a criação deve ser libertada. Deve haver uma relação harmônica entre o homem e os animais, entre o homem e seu ambiente, entre o homem e o homem. Então nós somos chamados a renovar a cultura, porque há um gemido de dor na natureza, no homem, na mulher, na criança, no adulto, porque de alguma forma todos nós experimentamos uma escravidão à morte, ao pecado. E quando os filhos de Deus são manifestos, nascem de novo, recobram a sua vocação, empenham seus recursos, sua força, seu tempo, seu talento, sua profissão, tudo que têm, tudo que são, para promover libertação. São maridos que promovem libertação na sua casa, esposas que promovem libertação entre a sua família, homens e mulheres, profissionais, que estão a todo tempo promovendo libertação, e assim nós promovemos renovação cultural. E por fim, Efésios 2, do verso 8 ao verso 10,
Paulo novamente nos lembra o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. O chamado para cuidar e cultivar o jardim não tem a ver com a queda, do tipo, vai dar ruim, hein? Então vamos ensinar eles a cuidarem e a cultivar? Não. O chamado para cultivar, guardar o jardim, tem a ver com a nossa vocação quanto seres humanos. Fomos criados para boas obras. Fomos criados para sermos parceiros de Deus na expansão da criação. Já se deu conta que no 7º dia Deus descansou? Obviamente não estava cansado, né? Do tipo, eu vou tirar um cochilo ali que foi pesado a semana, né? Não. Descansar ali no sentido de desfrutar. Por que no 7º dia? E outra, parou de criar. Não criou mais, né? Não vem, 8º dia, Deus acordou, já descansado, renovado das suas forças. Ele disse, criemos seres diferentes. Hiena com cabeça de cachorro, sei lá. E é cabeça de cachorro, né? Enfim. Por quê? Acabou o estoque de criatividade de Deus? Ó, gente, falar aqui que só deu para 6 dias, viu? Não consigo mais criar mais nada. Acabou, viu? Uma coisa aí, Jesus? Ih, também não. Espírito Santo, você é a parte criativa aí, meu. Fala uma ideia. Então, foi tudo, já criou até pernilongo. Para que você criou pernilongo? Tem tudo aí, não tem mais nada para criar. Por que Deus parou? Porque no 6º dia Ele criou homem e mulher. E disse, ó, o que eu tinha que fazer eu fiz. Daqui para frente são vocês. Cultivem, criem. Vocês têm condições de criar coisas que vocês nem imaginam. Vocês têm condições de sair desse planeta e ir para um outro planeta. Vocês têm possibilidades de curar um enfermo com recursos e tecnologias complexas ou com plantinhas aí. Dá um chá de boldo que resolve quase tudo. Porque daqui para frente são vocês. Boas obras nas quais Deus pensou para nós antes. Por isso que a gente precisa se envolver com a cultura. E é assim que nós nos envolvemos com renovação cultural, entendendo que em Jesus Cristo, quando nascemos de novo, somos acompanhados indispensavelmente de boas obras. Capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer um pouco dessas boas obras. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, maltratava o outro não maltrate mais. O ápice dessas boas obras é visto em Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o chamado inegociável do discípulo de Jesus. Nasceu de novo, vem acompanhado com boas obras. Se não tem boas obras, tem alguma coisa estranha aí. Não dá para ser discípulo de Jesus e sair destruindo o planeta. Não dá para ser discípulo de Jesus e continuar perpetuando o avanço do mal por meio das nossas profissões, do que fazemos, do que falamos, da nossa forma de existir. Nasceu de novo, vem acompanhado das boas obras, pensada antes, para que nelas Deus seja glorificado e continuemos o projeto de Deus, quando Ele disse, haja luz. Esse negócio é eterno. O que a gente vai fazer na eternidade? Ficar tocando arpinha lá? Te adoramos. Não. A gente vai continuar o que começou em Gênesis 1. Haja luz, que foi interrompido em Gênesis 3, mas que foi recuperado na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E quando celebrarmos as bodas do Cordeiro, o Pai vai falar, bora criar,
Bora cultivar, bora guardar, coloca o seu dom na história, coloca o seu talento, porque a gente tem a eternidade e o universo é pequeno para nós. Então a gente começa a aprender aqui, se envolvendo com a cultura, renovando a cultura para a glória de Deus. Feche os seus olhos. E eu quero te convidar a um tempo de oração. Respondendo a Deus a forma como essa mensagem ecoa no seu coração. Talvez ela te confronte, porque o seu jeito de ser e aquilo que você faz, ao invés de cultivar e guardar o jardim, está destruindo o jardim e está fazendo o mal avançar. Se de fato você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, não foi para isso que Deus te chamou. Talvez essa mensagem te gere de esperança, porque confirme que aquilo que você tem feito, mesmo que não dê o lucro, mesmo que você não enriqueça, isso está cultivando o jardim e está guardando o jardim. Tem sido posto um limite para o mal. Cada pessoa que você cuida, atende, guarda, cada casa que você constrói, a cada chão que você limpa, é uma manifestação do cuidado e do guardar do jardim. Paizinho, temos o Teu Espírito que habita em nós e nos dá a possibilidade de nos envolvermos com um mundo caído, sem medo, com coragem, alicerçados na Tua palavra. Não para sermos assimilados pelo mundo que jaz no maligno, mas para sermos manifestação da ressurreição. Para que quando a criação veja a nova vida de Jesus frutificando em nós, dê um grito de alívio dizendo: eles chegaram, eles estão aqui. Eles são instrumentos de libertação. Esse é o chamado desse povo. Eles foram tirados da morte para a vida com esse chamado de libertar. Em nome de Jesus. Amém. É nesse espírito que nós vamos ter a nossa celebração de Natal, de esperança, nos dias 16 e 17, em 2 horários, 17 e 19h30. E é uma mensagem que nós queremos trazer, não para a gente da nossa igreja que já conhece isso, todos são muito bem-vindos, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe que essa mensagem aqui, que nos impactou, deve também impactar aqueles que ainda estão gemendo sob escravidão. Por isso o nosso desejo não é lotar esse auditório de crente, é lotar esse auditório de não crente. Teu amigo no trabalho, pessoa da tua família, seja intencional, chame-o para cá, talvez até ser do seu lugar, se estiver lotado. Mas nós queremos trazer essa mensagem, que Deus tem levantado homens e mulheres que são agentes de libertação e de esperança no mundo de trevas, resplandecem a luz de Jesus. Vamos ficar em pé e louvar a Deus mais uma vez.